No trabalho de Turigano do Templo Mãe, no trabalho de iniciação, no trabalho da Estrela de Neru, eu diria que realmente para fixar a Estrela de Neru, o Turigano, foi preciso que a tia Neiva pegasse nas nossas duas orelhas e falasse: façam vocês dois. O mestre Caldeira vai no comando e o Joaquim Alves vai no apoio da coordenação, do microfone, das caixas no ombro, carregando. E ali se passaram 5 anos para fixar o trabalho da Estrela de Neru, do Turigano, que foi simultâneo. Antes era ensaio. Se fazia ensaio, mas não saía a Estrela de Neru. E hoje já tem todos os dias o trabalho de Estrela de Neru no Templo Mãe. Mas na iniciação nós sempre convivemos, eu vindo do adjunto Yucatán, sempre ombro a ombro com o adjunto Yumatã, na parte externa da corte de iniciação, ele na parte do castelo de doutrina, e muitos lances, muitos aprendizados com o mestre Caldeiras, que eu tenho vivenciado, aprendido, e aproveitando este congresso, num determinado momento, ele chegou na casa do Trino Ajaran, e o Trino falou: este aí, acabou de chegar. Chegou ele, o Janaran, esse vai entrar aí no roteiro do congresso. E eu corri lá em casa, fui no computador, já escrevi o convite, já escrevi o roteiro, já trouxe para ele na hora. Aí, Beto, tá aí. Ia sem saber. Aí, quando eles saíram da reunião lá do quarto, o Caldeira já saiu comprometido de trazer a sua experiência, trazer a sua vivência e relembrar também heranças da tia Neiva, a criação do mestrado, trazer o que Deus quer que traga para nós através da mediunidade do mestre Caldeira. Eu queria que os senhores ficassem de pé para nós receber realmente o mestre Caldeira. Salve Deus, uma salva de palmas. Boa sorte, meu grande companheiro. Você fala para ele, você lembrou, nós fizemos a primeira. Se eu lembro? Não. Fala aí. É o primeiro leito magnético que nós fizemos dentro da Estrela Candente. Lembra? Salve Deus. Meus irmãos, meus mestres, quis a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso que estivéssemos aqui juntos nessa missão, com esse povo maravilhoso, né? É uma rica oportunidade realmente você ter convivência, a condição, o prêmio, vamos dizer assim, de conviver com essas ninfas, esses mestres, tão bacana, um povo, uma origem maravilhosa. É tão importante isso, né? Porque é mestre ensinando a mestre, e mestre aprendendo com mestre. Isso é a nossa doutrina. Mas vamos para a linha do céu, né? Que é o mais importante para todos nós. Vamos nesse instante unir as nossas forças, buscando nos mundos encantados de Jesus todo este poder iniciático, vibrando com esse grandioso ministro Naroni, com o nosso povo. Mentalizem as vossas vidas, as vossas necessidades materiais, espirituais. Vamos pedir a Jesus nesse instante que o grande, poderoso cavaleiro da lança reino central possam deslocar forças, essa força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, para que os senhores possam encontrar um poder de força para prosseguirem nessa jornada, trabalhando ombro a ombro, em harmonia, feliz, realizados, para que nós possamos ter dias melhores nas nossas vidas, nos nossos afazeres, em tudo que nos compete neste amanhecer. Vamos nesse instante, mentalizem os seus ministros, as suas guias missionárias, o poder divino desses grandiosos cavaleiros. Vamos formar realmente um verdadeiro elo de ligação
entre o céu e a terra. Vamos unir nesse instante as nossas forças para que possamos, mais uma vez, unirmos em Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus divino e amado Mestre, força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, como vós disseste, Jesus, que aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, estarias presente entre elas em espírito e em verdade. E confiante na tua promessa, Jesus, meu Mestre, aqui estamos mais uma vez, nesta casa, neste templo, sob a regência do grandioso ministro Naroni e desses grandiosos ministros que se fazem presente em Cristo Jesus. Ó Semiromba de Deus, divino Pai Seta Branca, nos ilumine, projete sobre nós a força do teu imenso amor, para que esse povo, divino Pai, que aqui se encontram sentados à minha frente, podem ter êxito nas suas missões, possam ter as suas realizações em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu, Jaguar, primeiro mestre Luz, da falange de cruzada evangélica, povo de Carapuana, adjunto em Umatã, Quataí 108, herdeiro triada Arpázios, 7º raio adjuração, Arcanos, Rama 2000, mestre Caldeira, representante do 1º cavaleiro da lança, Reino Central, com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e o ministro Obatalá, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre instrutor universal das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação dessa jornada para o 3º milênio. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do 1º cavaleiro da lança, Falmur Verde Randier, / Reino Central, Turno Reile, na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do turno Ajouros, partirei nos 3 reinos de minha natureza com / do meu 3º 7º, no 5º ciclo iniciático seguirei sempre, com /0, /X, /X, / em Cristo Jesus. E com a permissão dos mentores responsáveis por esse trabalho, do divino ministro Naroni, damos por aberto essa palestra, pedindo a ti, Jesus divino e amado Mestre, que ilumine a minha consciência, para que santificado seja o meu espírito algum dia. Salve Deus, 1º cavaleiro da lança, Reino Central. Jesus nos concede a graça desse trabalho para a concentração deste amanhecer. Eu represento nesse instante o 1º cavaleiro da lança verde, que na sua assistência silenciosa emite toda a energia da herança transcendental do nosso saudoso mundo espartano. Ó Jesus, o mundo nos envolve, porém é o instante do espírito espartano na figura do Jaguar. Quisera nesta bendita hora que as minhas forças, ó Jesus, se unissem a teu sagrado mando, para o conforto dos que gemem e choram na desarmonia e pelas intempéries de seus destinos kármicos. Quisera a força da mata frondosa para o alimento de nosso sol interior e multiplicação de nossas energias. Sinto, ó bom Deus, que as forças se entrelaçam em teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, meus mestres, ninfas, jaguares, graças a Deus. Meus irmãos, nós trabalhamos com 2 forças que existem em todo este universo, desde que o mundo é mundo: a força positiva e a negativa. A positiva, o poder é supremo, né? Essa força negativa, em todos os sentidos você vai encontrar 2 forças.
positiva e negativa. Existe o alto, o baixo, o ruim, o bom, o amor, o ódio, a realização, a irrealização, a evolução e a involução. Então, nós caminhamos paralelo com essas duas forças em todo o sentido que nós analisarmos. A força negativa, ela não tem mais poder, mas tem mais facilidade. Como? Tudo que é negativo é mais prático, é mais rápido, o efeito é mais urgente, vamos dizer assim. Você vai construir uma casa, quanto tempo você gasta? 1 ano, 2, 3? Se você quiser destruir ela, hoje você pega uma marreta de manhã, de tarde, ela está no chão. Por quê? Porque é para destruir, não é? Tem muito mais facilidade. Quanto tempo você leva colocando Deus no coração do homem, não é? Uma pessoa chega aqui dentro de uma desarmonia, dentro de um conflito, ele passa ali num trono desse, a entidade diz: ô meu filho, você é um médium, procura desenvolver a sua mediunidade, não é? Ele vem, já tem um grupo de instrutor que vai ensiná-lo, que vai tirar aquelas correntes, que vai iluminar o plexo dele, vai dar uma condição para ele, e demora muito tempo para ele chegar a um degrau deste, a ser um mestre, né? Se você quiser ensinar ele a xingar, você fala 2 palavras, ele já está xingando todo mundo, não é assim? Por quê? Porque tudo que é para destruir é mais fácil, para construir é mais difícil. Tudo que é para construir é dispendioso, é muito sacrificado, né? Pois bem, então existe uma força chamada força esparsa. Como é que se forma uma força esparsa? Do lado positivo, uma força boa, nós vamos formando elos, elos de luz, elos positivos, né? Veja bem, cada um dos senhores, cada um de nós tem uma força, dos nossos ministros, da sua elevação, da sua iniciação, é o que é seu, é um poder que você conduz, é um dom que você recebeu dos planos espirituais, não é isso? Pois bem, se nós dermos as mãos, nós vamos unir 2 forças, ou seja, formamos o primeiro elo. Se nós juntarmos mais 2 ou 3 e dermos as mãos, nós vamos formar mais elos de forças positivas, de forças luz, né? É uma grandeza divina. Isso é que é o que a tia chamava de continente, né? É todos os mestres do 3º, 7º, do amanhecer, trabalhando junto, em harmonia, mas dentro de uma vibração de amor, de uma vibração positiva, graças a Deus, né? A força esparsa, ela funciona da seguinte forma: chega alguém para mim e diz assim: olha, o Alves falou isso e isso de você. Eu digo: eu já reparei mesmo que o Alves ele é bem coisa. Quer dizer, a pessoa trouxe um elo e eu fortaleci, botando um outro elo. Observe, se você tiver só uma força nativa, você não é um iniciado, você só tem uma força nativa. É fácil, isso não se propaga, isso não vai avante. Mas se você tiver uma força iniciática, você coloca esta força na condição de mar. Por quê na condição de mar? Porque você tem que entender que esse pedestal aqui, ele não é bom nem mal, ele existe. Assim é a energia dos planos espirituais.
Assim é a força que nós recebemos. Assim é a impregnação dos nossos átomos de força. Ele não é bom nem mau, ele existe. Se nós pegarmos e colocarmos esse pedestal aqui para colocar o microfone, ele é bom. Mas se nós pegarmos ele e sentar na cabeça de alguém, ele é mau. Ele não é bom nem mau, ele existe, né? Então veja bem, quando você leva o pensamento a alguém com amor, toda esta força que você conduz, você está realizando aquele trabalho, emitindo e recebendo. Por que você está recebendo? Porque você emitiu, não é? Nós temos duas forças que nós falamos, barra, barra. O que é barra, barra? É uma força que vai, manipula e desce nos revestindo de força. Como é que tia falava? Deixe, meu filho, o seu átom se inflamar, se dispondo pela dor alheia. Não é? Você emitindo esta força na lei do auxílio, na lei do amor. Se você é um médium iniciado, tem esses poderes, você tem que ser vigilante do teu pensamento. Por quê? Para que você não gere uma força esparsa, porque a força que você conduz é muito grande, né? Se você colocar esta força pelo lado negativo, ela destrói uma população, quanto mais um povo, né? Se você usar esta força na lei do amor, tudo você vai fazer na lei do auxílio, na lei do amor, porque você está emitindo uma força positiva em Cristo Jesus. Tá certo? Então, procure sempre desfazer esses elos. Alguém chega para você, você viu o mestre fulano de tal, fez isso e isso. Não, meu irmão, às vezes ele fez isso no momento que está aborrecido, no momento que está chateado. Qual de nós não temos um problema? Todos nós temos um problema, todos os dias, todas as horas, né? É por isso que nós estamos aqui trabalhando, pedindo a Deus, movimentando esta força. Mas ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa maravilhosa, mas porque você não o conhece, procure conviver, né? Venda a imagem da pessoa. Aí sim, você está na lei do auxílio, quebrando aquele elo negativo, não deixando que aquela força esparsa prossiga da onde você está. É assim que se quebra uma força esparsa. Porque se ela vai formando elos, vai chegando a um ponto que você não se sente bem junto com ninguém, você procura se isolar, você não se sente harmonizado, nenhum para você presta. Tudo que for de positivo para você passa a ser negativo. Você passa a ver as pessoas sempre pelo lado negativo. Entendeu? Então, por quê? Porque a pessoa está envolvida numa força. Ele está envolvido numa força e não deixa ele ver nada de positivo. Tudo para ele é negativo. Tudo para ele é ruim. Não existe ninguém bom para ele. Salve Deus. É assim que funciona uma força esparsa. É assim que funciona uma coisa chamada desarmonia, né? E eu vejo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a harmonia desta origem. Vocês estão numa força, num poder muito grande. Tanto é que estão prosseguindo. Tudo isso que foi feito aqui é um fenômeno. Se fala em fenômeno na nossa doutrina. No nosso dia a dia nós vemos fenômeno de toda espécie. Esse aqui é um. É um fenômeno isso aqui, né? Quando nós tínhamos lá no vale, que aquela parte tudo era mato, tinha a tia ali com a casa dela, uma parte cercada de tábua e outra parte coberta de lona, o Pai Seta Branca incorporava e dizia: meu filho, nós seremos conhecidos em todo o universo físico, né? Seremos magos do Evangelho. Essa doutrina ela vai se expandir por este universo. E você olhava assim ao lado e se
se perguntava, mas como? De que jeito? Se ninguém vem aqui, não tem paciente aqui, não vem nada, né? E a gente pensava, quer dizer, tudo é um fenômeno, tudo que nós temos é um fenômeno, né? Então, a tia, ela pensava que ela seria um grupo de médios ali, né? E Pai Santa Branca dizia, não, nossa doutrina é um poder na terra, é uma grande nave que irá projetar sobre nós esses poderes, e nós hasteemos as bandeiras rosas do amor em muitos corações, em muitos lugares. E a gente ficava pensando, mas como? De que maneira? De que forma? Não é? Aqui está hasteada uma bandeira rosa do amor. Aqui foi plantada uma semente que deu grandes frutos, frutos maravilhosos, frutos excelentes. E sabe Deus daqui o que vai se expandir por este universo? Quem é que sabe? Só Deus. As nossas coisas, tudo é formado de fenômenos. Observe, quem é que já viu uma indumentária dessa na Terra? Ninguém nunca viu. Quem é que já viu uma indumentária dessa? Quem é que já viu uma iniciação dessa na Terra? Ninguém nunca viu. Quem já viu uma clarividente com os poderes de ir aos planos espirituais e trazer para a Terra tudo o que via para implantar na Terra? Ninguém nunca viu uma estrela candente na Terra, ninguém nunca viu uma iniciação da Armochinto na Terra, ninguém nunca viu nem falar que existia isso, não é? Quem é que já viu alguém, o maior profeta dessa terra, ter a capacidade de fazer uma emissão de uma pessoa? Quem já viu isso? Nunca existiu. Por quê? Porque ela foi nos planos espirituais, foi colocado ao lado dela o mago do Evangelho para prepará-la, e ela seguia esses caminhos do céu, conhecia todos os planos nas dimensões superiores, e foi trazendo para nós devagarinho e implantando na terra tudo que ela via. Inclusive, ela tinha uma grande preocupação, porque ela dizia assim: meu filho, eu estou preocupada porque nos planos espirituais, nas legiões, dos cavaleiros, a mente deles são iguais. São iguais. Tudo que um pensa, todos pensam. Se um fala que algo é pedra, todos falam a mesma coisa. E eu tenho a preocupação de trazer esse trabalho iniciático para a Terra, que era a estrela candente na época. Por quê? Porque na Terra é um plano de reajustes, né? O que é bom para um é ruim para o outro, o que está certo para um está errado para o outro, e um vive de uma maneira, outro vive de outra. Quer dizer, são condições kármicas. Cada um pensa de uma forma, cada um pensa de uma maneira, né? E eles diziam para ela: não, filha, não tem problema, porque na hora que o comandante dizer, meus irmãos, meus mestres, vamos unir as nossas forças, todos voltam a mente para Deus Pai Todo-Poderoso. E naquele instante, pelo menos naquele instante, está igual nas legiões. E mesmo que quando terminar o trabalho, tem uns rasga-rasga, né? Ah, fulano errou em missão, o outro fez não sei o que e tal, como é que foi, como é que não foi. Mas naquele instante está todo mundo com a mente voltada com um único objetivo: mover-se esta força em direção às grandes amacês, em direção aos reservatórios universais, né? Graças a Deus, né? Então, tudo nosso é diferente. As nossas coisas todas são diferentes. Essa doutrina, ela não é uma doutrina para o homem da terra, é uma doutrina para o céu. Tudo nosso veio dos planos espirituais. Veja a iniciação, vamos dizer assim,
do doutrinador. Quando você faz aquele juramento na presença divina, ali, dois mestres que estão avalizando a sua emissão naquele instante, não é? Você diz: ó Jesus, o gume dessa espada apontada ao meu peito é a demonstração viva do que te posso dar. Fira-me quando o meu pensamento afastar-se de ti. Naquele instante, você é ouvido em todo o universo. Todo o universo espiritual naquele instante te ouve. É um registro direto para Deus Pai Todo-Poderoso. Porque existe essa presença divina aqui, que tem uma ligação com o segundo plano e com o terceiro plano, de uma para a outra. Por que que quando nós vamos fazer a preparação, por que que quando nós vamos abrir o trabalho oficial, nós fazemos na presença divina? Para os registros nas dimensões. Naquele instante, você não jurou para ninguém na terra, para o homem da terra. Você jurou para quem? Para Jesus, para Deus Pai Todo-Poderoso. E quando é que você, aquela parte que você diz: fira-me, quando o meu pensamento afastar-se de ti. Quando é que o seu pensamento afasta do seu compromisso, da sua missão? É quando você jogar pedra no seu irmão. Porque dentro de qualquer circunstância, nós temos que ajudá-lo, nós temos que amá-lo, amar a Deus como a si próprio. Tá certo? Você amar o bom, o bonito, o bonzinho, qual é a vantagem? Os bons não precisam de nós, é isso? Ou a pessoa sã, ele não vai ao médico. Quem é que vai ao médico? É a pessoa doente. Muitas pessoas chegam aqui, nesse templo, nesta casa, sabe Deus o caminho que ele já andou. Quem pode avaliar isso? Já teve por tudo quanto foi lugar. Muitos chegam aqui como a última esperança. Recebe desses pretos velhos divinos, essas falanges poderosíssimas que nos assistem. Ô meu filho, venha trabalhar. Você é um médium, precisa desenvolver a sua mediunidade. Ele vem, passa a fazer parte desse conjunto de forças, entra dentro desse poder infinito, recebe um pouquinho de amor de um, de outro, ele vai se curando, ele vai se evoluindo, vai se recuperando. Existe, mestres, meus irmãos, meus ninfas, algo mais maravilhoso do que isso? Não existe. Por quê? A nossa função é de colocar Deus no coração do homem, aproximar o homem de Deus. Quantos espíritos se perdem? Por várias formas. Vocês vão ver na presença divina um triângulo para cima e um triângulo para baixo. O que quer dizer aqueles dois triângulos? Evolução e involução. Quantas pessoas, meus irmãos e meus mestres, correm uma vida atrás das coisas materiais, atrás das diversões físicas, atrás das realizações físicas. Corre uma vida. Amanhã ele desencarna. O que ele leva? Ele leva a diversão física? Ele leva a fazenda? Ele leva as coisas? Ele leva... Não. Vai ficar aí ainda para outros brigar por aquilo que ele deixou. Tia encontrou um espírito no plano espiritual. Estava na fila no Canal Vermelho, se maldizendo. E toda vez que ela falava em Deus, em Jesus, ele dizia: você está falando uma coisa que não existe. Deus não existe. Sou meu filho, vamos fazer o seguinte. Vamos comigo. Vamos lá para casa.
E esse espírito veio com ela. E ela ficou mais ou menos uns 8 dias ali com ele. Chegava uma pessoa: tia, eu queria falar com a senhora. E ele ficava olhando. Ela dizia: pois não, meu filho. Ah, minha vida e tal. Contava ali e ele ficava ouvindo. Chegava um mestre ali de capa, ela dizia assim: ô meu filho, faz uma prece aí. O cara falava: ué, mas é estranho, né? Fosse uma prece aqui, né? Fazia. E ele dizia para ela: Deus não existe, porque eu lutei uma vida, 60 anos na terra, desesperadamente. Eu não tive tempo de agradecer nem a Deus por um dia vivido, pela minha luta, pelo meu trabalho. Quando eu fui desfrutar, eu desencarnei. Deus existe? Não existe, porque se ele existisse, eu tinha desfrutado das minhas coisas, ué. Sabe, meus irmãos e meus mestres, ninguém é de ninguém. Um dia, todos nós estamos aqui nesse plano físico. Sabemos que teremos que voltar. Teremos que voltar para as dimensões superiores, para outros planos. Porque somos iniciados, somos mestres já que temos uma condição. Não tenha dúvida, meus irmãos e meus mestres, que chegaremos às nossas origens, aos nossos ministros, a esse povo de Deus. Independente de você querer ou não, você vai ter que voltar. Não tem jeito, não existe meio para você dizer: eu não vou morrer. Não existe. Terá que ir, não tem jeito. Como é que se processa um desencarne? Quando a pessoa desencarna, eles levam aquele espírito para uma dimensão. Vai primeiro a Pedra Branca, né? Onde ele fica ali ouvindo as coisas que ele deixou de fazer. Porque ninguém, ao desencarnar, reclama pelo que fez, e sim pelo que poderia ter feito e não fez, deixou de fazer. E de repente, dali ele volta à Terra. Ele tem o direito de voltar à Terra após 8 dias. Muitos vibram com tanta intensidade que começa a aparecer para as pessoas. Ele materializa, ele chega até a materializar, né? E ele fica na Terra um tempo que equivale a 1h30 aproximadamente. Se ele não quiser seguir os mentores, ele está à mercê do que der e vier. Isso no percurso das pessoas comuns, das pessoas que não têm uma iniciação, das pessoas que não têm uma elevação, não têm uma consagração, não tem nada. Ele só tem a força nativa, né? Pois bem, dali, se ele tiver a oportunidade feliz de um iluminado desse, um mestre desse, uma ninfa, colocar o nome dele num caixotinho naquela mesa evangélica, graças a Deus, Deus seja louvado. E se ele for arrastado por uma falange de espíritos, de Exus, de espíritos do mundo da evolução, amanhã ele será um escravo e irá passar por caminhos dificílimos. Sabe Deus quando poderia chegar a esse convívio até. Tem espírito milenar que tem 500 anos. Tem espírito milenar que tem 800, às vezes 1000 anos. Que teve agora a rica e feliz oportunidade de vir, passar, receber este magnético e voltar para Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos uma estrela candente que passa espírito que caminhou nesse mundo da evolução, nesse mundo do ódio, até o final. Da onde ele está para frente não pode haver mais ódio. São espíritos que são verdadeiros monstros.
É preciso que haja um ritual para a passagem de um espírito desse. Eles consideravam, os vales da sombra, eles achavam que acima deles não existe nada. Eles é superior a tudo e a todos. Inclusive, eles dizia que eles queriam se preparar para formar vírus para jogar no vento, os desencarnes em massa, as doenças, as catástrofes, as doenças, epidemias, eles faziam e jogavam no vento. São os vales da sombra. Por que Pai Seta Branca pediu que toda lua cheia nós fizéssemos uma anodização? O que é anodizar? Quer dizer, revestir, cromar. Por quê? Para que esses vírus bate e se desfaz. Não alcança nem um corpo físico de um médio desse, que é ionizado. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, meus mestres. Então, meus irmãos, essa é a nossa grande marcha evolutiva. Aqui estamos em Cristo Jesus, prosseguir essa grande jornada que por Deus a nós foram confiadas. Esses ministros de Deus, esse povo sublime que te alcançou através do seu compromisso, dos seus degraus conquistados nas dimensões superiores. Ela foi galgando os degraus evolutivos, foi alcançando este mundo poderoso, e Jesus deu então esta rica oportunidade dela alcançar esse terceiro sétimo nesse mundo de Jesus, aonde vieram os cavaleiros, aonde vieram as guias missionárias, aonde vieram esses ministros abnegados de Jesus para atender a cada um na sua mediunidade, na sua missão, no seu grande compromisso. Salve Deus. Muitas vezes uma pessoa, ele é médium, e por Deus ele escolheu para resgatar a sua dívida como médium, porque uma vez ela tinha uma certa dificuldade de analisar as pessoas, porque ela chegava alguém e dizia assim: tia, me arruma um dinheirinho para me inteirar a minha passagem, para eu ir embora. Mas é claro, meu filho, graças a Deus. E de repente chegava uma pessoa muito bem trajada, com segurança ali e tal. E ela pensava: meu Deus, esse recebeu a dádiva divina e esse não recebeu? Será que está certo? E um dia ela foi levada por uma entidade chamada Amanto. Amanto nos planos espirituais quer dizer professor, para ver como se processava uma encarnação. E lá ela viu algo que lhe chamou muita atenção. Eles mostram os quadros das suas dívidas, e ali veio o comprometimento do espírito. E eles diziam: a sua dívida é essa. Naquela hora, as pessoas estão doidas para passar para suas origens, para outra dimensão, para suas origens. Então promete tudo naquele instante. E ela viu um senhor se comprometendo, vir cego dos 2 olhos e arrastar pelo plano físico durante 80 anos. E aqueles ministros diziam para ele: você não acha melhor ir, sendo portador de uma mediunidade, usar parte dessa mediunidade na lei do amor, na lei do auxílio, e parte sofrendo as intempéries do seu dia a dia na terra? Ele disse: não, eu quero ir cego dos 2 olhos e me arrastar pelo plano físico, numa faixa de 80 anos.
Eles disseram: que Jesus lhe abençoe. É assim, muitas pessoas. Então, quando você passa por uma entidade, ela diz: meu filho, você é um médium, você precisa desenvolver. É pelo compromisso que ele recebeu ao encarnar. Aquela mãe, quando ela estiver grávida de 3 meses de gravidez, é ligado o espírito ao feto por meio da centelha divina, chamada extraetérica, né? Aos 7 anos de idade ele coloca o pé nos primeiros metros da sua caminhada e vai no seu dia a dia, e começa a chegar os problemas, começa a chegar as dificuldades, vem as vidas mal distribuídas, vem o conflito. Uma mãe, às vezes ela passa noites e noites sem dormir, muitas choram lágrimas de sangue, muitas pegam a comidinha que tem e dá para o filho, e amanhã vai visitar ele atrás das grades de uma prisão. Quantas mães têm 2 filhos ou 3, bom, um excepcional? Aquele excepcional sofre? Não, quem é que sofre? É quem cuida dele. São reajustes, são acertos. Quantos espíritos que têm uma dívida com uma mulher, ele vem, faz a cobrança e retorna. Às vezes nasce com 2 meses, com 3 meses, com 5 meses, dá uma coisa qualquer lá, desencarna, vai embora. Aquela mãe, ela fica toda a vida vibrando naquele espírito. Ah, hoje meu filho estivesse aqui, tinha 10 anos. Ah, se meu filho estivesse aqui hoje, ele tinha 12 anos, ele tinha 15 anos, e daí por diante. Ela fica sempre vibrando pelo seu amor, né? Vibrando naquele espírito, e é por isso que ele vai galgar os degraus evolutivos. Resgatou aquela dívida na terra. Tudo nosso, meus irmãos e meus mestres, tem uma razão de ser. Nada é por acaso, né? Quantas pessoas a entidade diz: ô meu filho, você é um médium, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Eu? De jeito nenhum, eu tenho que beber. Muitos, quantos? Entre Jesus e a bebida, ele é a bebida. Milhares, né? Entre Jesus e a bebida, ele é a bebida 1000 vezes mais do que Jesus, claro. Mas um dia terá que prestar conta disso. Um dia ele vai retornar para os planos espirituais. Sabe Deus os caminhos que ele vai ter que percorrer, né? E assim, meus irmãos e meus mestres, a nossa vida na terra é sempre uma partida, sempre uma saudade e sempre um adeus. Nosso Senhor Jesus Cristo ilumina vocês, lhes dando toda a proteção, que nesse instante os mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso possa abençoar a todos, que nossa mãe mentora possa sempre estar projetando sobre esse povo de Narone, que por Deus aqui estão nessa missão sublime, nessa missão bonita, pedindo a Jesus por tudo e por todos, e tentando aproximar o homem de Deus, ou seja, colocando Deus no coração do homem. Graças a Deus, Deus lhes pague. Eu estou agradecido por esta acolhida, por este carinho, por este amor. Jesus ilumina todos. Eu quero, antes de mais nada, aqui agradecer essa oportunidade feliz que o Alves, mestre Narone, né, me concedeu, me proporcionou, digamos assim, e rogando ao grande Jesus de Nazaré, que um dia eu possa ter outra oportunidade como essa, que essas oportunidades, elas são tão poucas, são poucas para a gente. Nós nos envolvemos naquele mundo que nós vivemos ali no vale, as nossas escalas, os nossos afazeres, né? Conversando com um mestre, com outro, sempre na linha da doutrina, e às vezes a gente passa despercebido essa grandeza que existe
em outro mundo, em outra, né? Numa distância dessa, alguém aqui, hoje eu estava prestando atenção ali, o mestre diante daquela pira, emitiu para Jesus, puxando uma corrente mestra. Oh meu Deus, é um mundo de Jesus. Aquilo que Pai Seta Branca, o grande Sibiromba de Deus, disse, se confirmou mais uma vez, né? Neste universo distante. Hoje nós temos também um poder absoluto de 7 raízes de força, iluminando aquele Nordeste, tão sofrido, com tanta dificuldade daquele povo. E hoje tem uma estrela sublimação e um turigano à mercê daquele povo. Duas estrelas e 2 turiganos lá no Recife, em Olinda. Há esta coragem imensa do Trino Ajarã, da sua ninfa, desses mestres que o seguem, que o acompanham. Está lá, plantado em Cristo Jesus, em pleno funcionamento. Ora, meu Deus, numa distância imensa do nosso templo-mãe, está lá iluminando aquele mundo, não é? Só Deus, só o grande Jesus de Nazaré pode avaliar uma coisa dessa. São forças do céu, são luzes que vêm ao nosso alcance. Quanta coisa está ao nosso alcance, meus irmãos e meus mestres, de conformidade que nós vamos conquistando, nós vamos alcançando, nós vamos buscando e formando um pedestal de força, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e a este espírito de uma coragem imensa, chamada Seta Branca, nosso Sibiromba de Deus. Tenho certeza, meus irmãos e meus mestres, que chegaremos até aqui, e chegaremos a lugares que nem nós, nem você mesmo possa imaginar. São mundos que estão ao alcance das nossas conquistas, né? Eu talvez não, mas os senhores, esses mestres que estão aí com essa garra imensa, né? Com essa força de vontade, essa vibração toda, é possível alcançar como eu alcancei até aqui. Graças a Deus. Jesus ilumina a todos. Que o grande Sibiromba de Deus possa envolver a todos os senhores no manto de luz, no manto de misericórdia, e que os senhores possam prosseguir com amor, com tolerância, com humildade, por esses carreiros terrestres, aproximando o homem de Deus. Muito obrigado. Salve Deus.